República Romana não acabou com um decreto, nem com um golpe único. Ela morreu aos poucos, enquanto fingia estar viva. E é justamente esse detalhe que torna o nascimento do Império Romano tão engenhoso e tão perigoso. Hoje a gente vai ver como Roma vira império, porque esse sistema funciona por séculos e o que faz essa máquina gigantesca começar a falhar. Depois de décadas de guerras civis, assassinatos políticos e alianças quebradas, Roma estava exausta. O Senado ainda existia, os cargos ainda eram eleitos, mas ninguém mais acreditava que aquele sistema dava conta de governar um território tão grande. O que Roma precisava, mesmo sem admitir em voz alta, era estabilidade. É nesse cenário que surge Otaviano, sobrinho-neto e herdeiro adotivo de Júlio César. No começo, ninguém leva Otaviano muito a sério. Ele parece jovem demais e inexperiente demais. Só que ele tem duas qualidades raras, paciência e leitura política. Ele entende que Roma odeia reis, mas aceita poder concentrado, desde que venha disfarçado. Depois de derrotar seus rivais nas guerras civis, especialmente Marco Antônio e Cleópatra, vencidos na Batalha de Áxio em 31, Otaviano se torna o homem mais poderoso de Roma. Em 27 a.C., ele faz um movimento teatral genial. Anuncia que está devolvendo os poderes extraordinários ao Senado. O Senado, aliviado e pressionado ao mesmo tempo, responde concedendo a ele novos títulos. Um deles muda tudo, Augusto. Augusto não se chama rei, não se chama imperador no sentido moderno. Ele se apresenta como princeps, ou primeiro entre os cidadãos. Na prática, concentra o controle do exército, das finanças, das províncias mais estratégicas e da política externa. A república continua existindo no papel, o império nasce na prática, e aqui está o segredo do sucesso romano, instituições funcionando melhor do que antes. Augusto reorganiza o exército, criando legiões profissionais, com soldo fixo, tempo de serviço definido e aposentadoria. O soldado agora é leal ao Estado, ou mais precisamente ao imperador como encarnação do Estado. Ele também reorganiza as províncias. Algumas ficam sob controle direto do imperador, outras sob administração senatorial. O resultado é menos revoltas, mais previsibilidade e arrecadação mais estável. Augusto investe pesado em infraestrutura, estradas, aquedutos, portos, prédios públicos. Não é só estética, é logística, controle e integração. Esse período fica conhecido como Pax Romana. Não porque não existam guerras, elas existem e muitas, mas porque dentro das fronteiras imperiais há um nível de estabilidade raríssimo para o mundo antigo. Comércio floresce, cidades crescem, a moeda romana circula em larga escala. Pela primeira vez, milhões de pessoas vivem sob um mesmo sistema legal relativamente coerente. E aqui entra outro pilar do império, o direito romano. Roma entende cedo que governar só pela força é caro demais. A lei vira instrumento de dominação. Cidadania, contratos, propriedade, deveres, tudo isso cria previsibilidade. Aos poucos, Roma começa a conceder cidadania a povos fora da Itália, criando uma elite provincial integrada ao sistema. Isso reduz resistência e aumenta a lealdade, mas o império também é propaganda. Augusto domina isso como poucos. Ele manda construir monumentos, restaura templos, promove uma narrativa de renascimento moral. Poetas e historiadores ajudam a construir a imagem de uma Roma eterna, ordenada, destinada a governar. A mensagem é clara, o caos acabou, a ordem voltou. Depois de Augusto, o sistema continua funcionando com altos e baixos. Alguns imperadores são competentes, outros desastrosos. Tibério mantém a máquina, mas governa com paranoia. Calígula vira sinônimo de abuso de poder. Cláudio, subestimado, expande a burocracia e conquista a Britânia. Nero entra para a história como vilão, mas seu governo é mais complexo do que a caricatura. Apesar das crises palacianas, o sistema aguenta, porque o império não depende mais só da pessoa no topo. Ele depende de exército, impostos, leis e administração. Mesmo quando um imperador cai, outro assume sem que o Estado desmorone. Isso é uma diferença brutal em relação ao Império de Alexandre. No século II depois de Cristo, Roma atinge seu auge territorial e administrativo, especialmente sob imperadores como Trajano, Adriano e Marco Aurélio. O império se estende da Britânia ao Oriente Médio, do norte da África até a Europa Central. Estradas conectam tudo, mensagens circulam, mercadorias cruzam continentes, mas esse sucesso carrega sementes de crise. Quanto maior o império, mais caro ele fica. Exércitos nas fronteiras, obras públicas, burocracia, subsídios urbanos, tudo isso exige dinheiro. Impostos aumentam, moedas são desvalorizadas, a economia começa a dar sinais de estresse. No século III depois de Cristo, Roma entra numa fase de crise profunda.
Imperadores se sucedem rapidamente, muitos assassinados por seus próprios soldados. Fronteiras sofrem pressão constante, inflação dispara, o poder central enfraquece. Por um momento, parece que o império vai ruir. É aqui que Roma mostra, mais uma vez, sua capacidade de adaptação. Imperadores como Diocleciano, no fim do século III, reformam o sistema. O império é dividido administrativamente. O poder é compartilhado entre vários governantes. O Estado se torna mais rígido, mais autoritário, mais burocrático. Menos elegante, talvez, mas mais resistente. Depois vem Constantino, no início do século IV. Ele reunifica o poder, reforma o exército, muda a capital para Constantinopla e toma uma decisão que muda a história, legaliza o cristianismo. A religião deixa de ser perseguida e passa, aos poucos, a se integrar ao Estado. Isso transforma a identidade do império, mas Roma já não é a mesma. O império do Ocidente enfrenta dificuldades crescentes. Menos recursos, menos população, mais pressão nas fronteiras. Em 476 d.C., o último imperador romano do Ocidente é deposto. Tradicionalmente, essa data marca o fim do Império Romano do Ocidente, só que isso não é o fim de Roma. O Império Romano do Oriente, que a gente chama de bizantino, continua existindo por quase 1000 anos. O direito romano, a administração, a ideia de Estado, tudo isso sobrevive. Roma não cai de uma vez. Ela se transforma, e essa talvez seja a maior lição do Império Romano. O poder que dura não é o mais rápido nem o mais espetacular. É o que cria sistemas, aceita reformas e entende que governar é mais importante do que conquistar. Se você gostou desse episódio, curta o vídeo, isso ajuda muito o canal, e se inscreva no Filhos de Heródoto para continuar acompanhando essas viagens pela história, sempre com contexto, curiosidades e sem romantização fácil. No próximo episódio, a gente pode seguir para outro império ou para aquilo que nasce dos escombros de Roma. A história não para, ela só muda de forma.